E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no YouTube com o canal Aprendendo com Tia Bárbara. Grave bem esse nome, viu? Aprendendo com Tia Bárbara. Esse é o canal que abre as fronteiras do conhecimento para todos vocês. E antes da gente adentrar, na nossa jornada de conhecimento, eu quero convidar você que não é inscrito para você se inscrever aqui, no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho de notificações, porque sempre que entrar conteúdo novo, você vai ficar por dentro de tudo. E também que você deixe o seu like para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de vídeo e assim a gente possa produzir muito mais conteúdo para você, beleza? Então, eu quero convidar vocês agora para viajar no maravilhoso mundo da história. Vamos lá? Hoje a nossa aula é aula de história, é isso mesmo, pessoal. E nós vamos falar sobre a cultura indígena e a habitação indígena, tá? Então fica ligadinho, se você tem um livro didático com esse conteúdo, pega o seu livro, pega seu caderno, seu lápis, sua borracha, caneta, enfim. Tudo que você vai precisar para você não perder nenhum detalhe dessa aula, tá? E fica a dica, sempre que você precisar, que você deixar de entender alguma coisa, vai voltando o vídeo aí aos pouquinhos, tá? Vai pausando e vai anotando tudo o que você precisa. Então vamos deixar de conversa e vamos partir para nossa leitura, para nossa viagem no mundo do conhecimento. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre cultura indígena também, como eu falei, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção à leitura desse texto, tá? Os indígenas brasileiros vivem em tribos que se dividem em aldeias ou tabas. Nas aldeias, existem dois líderes, o chefe da aldeia e o pajé. O chefe da aldeia, em geral, é um homem justo e bom, sempre escolhido entre os mais velhos da tribo. Então, mostra aqui uma organização política onde os mais velhos observam, eu imagino, desde o crescimento, desenvolvimento daquele jovem, e vai ver se ele tem condições mesmo de ser um bom líder para aquela tribo. E aí, se ele preencher esse requisito de ser um homem justo e bom, então ele será escolhido para liderar. Tá bom? Então, temos aqui uma foto ilustrativa de como seria um chefe de aldeia, um cacique, Vamos adiante. Já o pajé ou xamã é o líder espiritual da tribo. Isso porque no Brasil a religião nas tribos indígenas está ligada ao xamanismo. Os xamãs ou pajés são indivíduos escolhidos pela comunidade para a função sacerdotal. É como se fosse um padre ou um pastor, Ele é um religioso ali da tribo, de acordo com a crença deles. E eles apresentariam poderes mágicos de cura e adivinhação. Cura porque quando as pessoas estão doentes na tribo, elas são levadas até o pajé. E ali, com aquela preparação de ervas, com chás, eles conseguem tratar algumas doenças ali do povo indígena, certo? E a adivinhação, por quê? Porque por ser um homem sábio, Então, ele, segundo a crença deles, eles conseguem adivinhar, prever algumas coisas, tá? Em virtude de comportamentos incomuns. Que comportamentos seriam esses, Ou propensão de transes místicos, por meio dos quais é possível invocar, controlar ou incorporar espíritos que favorecem tais poderes. Então, eles creem que o poder deles advém dessas forças sobrenaturais, tá? É por isso que o pajé ou xamã é o responsável pela vida espiritual de todos na tribo e também pela cura de diversas doenças, tá? Vamos prosseguir aqui com a nossa leitura. Então, temos aqui fotos, tá? Que indicam um pouco do que a gente acabou de ler. Então, é muito bom, aliás, é muito comum nas tribos brasileiras os indígenas acreditarem que a natureza é algo vivo, pois ela tem um espírito, um sopro vital e um poder de crescimento incomparáveis, já que se não desmatarem, ela vive muito mais do que as pessoas. Então, aqui eles têm essa crença, que a natureza, ela é viva, e realmente é, e que se ela for preservada, se o ser humano não interferir no desenvolvimento, ela vai perdurar aí por anos e anos e anos, E uma geração, a outra geração vai poder conhecer aqueles elementos dessa natureza, tá bom? A religiosidade das tribos está muitas vezes ligada à musicalidade, pois a música indígena faz parte do universo religioso e mágico. A música indígena, na verdade, está presente em todas as ações coletivas, ou seja, cultos, ritos, cura, magia, festas, etc. Então, pensou em religião indígena, você vai ver todos esses elementos aqui, Muita música,
tá? E tudo isso bem associado. Inclusive, todas as pessoas da tribo, crianças, adultos, idosos, mulheres e homens, são responsáveis por algo da música e todos participam. Então, não tem exclusão aqui. Aqui todo mundo pode fazer alguma coisa. Temos aqui algumas imagens, né, mostrando uma aldeia. Aqui, ó, eu imagino que seja um ritual religioso, né? Eles estão ali com um recipiente carregando fogo, deve ser algum momento ali de invocação de alguma entidade, tá? E aqui, ó, alguma atividade esportiva ou festiva deles, tá certo? Vamos prosseguir com a nossa leitura. Cada povo tem sua música, sua dança e seus rituais, tá? Até porque a gente pode observar, até por essas ilustrações que nós temos, que não existe apenas uma etnia indígena, existem algumas outras, né? Então, nenhuma tem um comportamento igual. É como, se você pensar no Brasil, né? De uma região para outra, muda a forma de falar, de vestir, alguns pratos são diferentes, tá? Então, aqui acontece com eles do mesmo jeito. Cada um deles tem a sua música, tem a sua dança, os seus rituais, que são uma das principais características dos povos indígenas. O maracá ou chocalho é um dos instrumentos musicais mais comuns. Então, temos aqui alguns exemplares de instrumentos musicais, né, que eles utilizam, tá? A dança e a música são utilizadas tanto em cerimônias religiosas quanto para o lazer, tá certo? Então, eles não só utilizam a música só no momento da religiosidade, das orações dele, das invocações espirituais. Eles utilizam a música também no momento de lazer, na hora da diversão. Afinal de contas, mesmo tendo um estilo de vida diferente do nosso, mas os índios também se divertem, também trabalham e também têm os seus momentos de fé, né, de religião, tá certo? Cada povo possui danças e instrumentos particulares, tá? Então, você não pode esperar que chegar numa tribo, vai encontrar a mesma coisa que na outra tribo, porque cada um tem o seu estilo de vida, tem a sua forma de construir os objetos, construir as suas aldeias, enfim. Cada um tem as suas características, tá? Vamos prosseguir. Como a música é uma extensão da fala para os indígenas, é por meio da fala, da contação de histórias, que muitos ensinamentos são transmitidos de geração para geração. Muitas dessas histórias têm o objetivo de ensinar e manter o que foi vivido e criado pelo povo, tá certo? Então, é mais ou menos como acontece com a gente, né? Quando a gente é criança, os pais conversam com a gente e dizem assim: ah, você tem que aprender tal coisa porque foi assim que sua avó me ensinou, seu avô me ensinou. Então, a gente vai aprendendo, né, alguns hábitos, alguns gestos, né, algumas maneiras de se comportar de acordo com o que é ensinado para a gente, né? Então, aqui com eles da mesma forma. Os mais velhos sempre transmitindo conhecimento para os mais novos, né? Os avós para os pais para os filhos e assim por diante. Então, assim, a história desse povo nunca se perde, porque pela tradição oral ali, eles estão sempre mantendo, né, as raízes históricas deles, tá? Nas aldeias, há ações que devem ser feitas por membros específicos, tá? Então, não é uma coisa bagunçada que todo mundo faz o trabalho de todo mundo. Cada um tem a sua obrigação, tá? Então, por exemplo, caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores e cuidar do fogo são tarefas dos homens, tá? Para quem não lembra ou não sabe, ocas são as casas dos índios, tá? A moradia dele, a habitação dele. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então, essas são as atividades dos homens. Plantar, coletar, preparar os alimentos e cuidar dos filhos, confeccionar cestos e artefatos de cerâmicas são tarefa das mulheres. As crianças também possuem atividade específica, que é, sabe o quê? Brincar. Eita, que tem gente aí que deve ter ficado animado, olhando para a mãe e para o pai, dizendo: tá vendo? Minha obrigação é brincar. É verdade, brincar é muito bom, mas tem que estudar também, viu, meu povo? Não vamos esquecer dos livros, não, tá? Pois os índios acreditam que é brincando que a criança se prepara para a vida adulta. E é nessa brincadeira que as crianças imitam os adultos. Todos participam da colheita das plantações. Então, as crianças indígenas não são diferentes das crianças que a gente conhece, né? Você mesmo, criança que está me ouvindo. Quantas vezes você brincou aí e fez alguma coisa imitando seu pai ou sua mãe, né? Os meninos, às vezes,
imitam o que o pai faz no trabalho, as meninas imitam a mãe se maquiando ou cozinhando, enfim. Então, sempre na brincadeira, a criança está aprendendo, né, alguma coisa e reproduzindo aquilo que observam dentro de casa, junto com a família, né? Enfim, pessoal, é possível perceber que toda a cultura indígena está baseada em quê? Na coletividade. Isso significa que eles não se preocupam apenas com eles mesmos, é cada um por si, né? E cada um por todos, todo mundo ajudando todo mundo, e assim eles conseguem viver de forma harmoniosa, tá bom? Tá pensando que acabou, mas não acabou não, hein? Fica ligadinho que o vídeo tá só começando. Vamos lá! Agora vamos falar sobre a habitação indígena. Nas aldeias, os espaços são muito amplos, porque se trata sempre de espaços coletivos, como eu falei, né? Eles não vivem individualmente, com o muro dividindo a casa de um para o outro. É todo mundo junto e misturado. E acho que assim é bem legal também, né? Nelas, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas, como eu falei antes, né? Essas ocas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, elas não abrigam apenas uma família, mas várias, tá vendo? Então, eles dividem espaço com coleguinha sim, isso é legal, tá? As ocas, nas aldeias indígenas brasileiras, também têm formas diferentes, tá? Existem tribos com ocas com forma circular, existe a forma elíptica e existe a forma semi-elíptica, tá certo? E ainda temos esses dois outros formatos aqui, ó, retangular ou poligonal, tá? A forma da oca vai depender das tradições de cada tribo, tá bom? Então, você não vai encontrar um modelo de oca na tribo A igual ao da tribo B. Cada uma vai ter o seu estilo, tá certo? Assim, as ocas das aldeias são organizadas no espaço de acordo com a vida social e os costumes de cada povo indígena. Então, tem determinados espaços na tribo que eles são permitidos apenas para os homens, outros apenas para as mulheres, tá certo? Tem locais em que as crianças não vão poder entrar, então eles precisam seguir regras, tá certo? Vamos prosseguir, estamos quase chegando no fim, tá bom? Os materiais empregados pelos índios para construir as ocas são os que estão disponíveis, sempre madeiras, cipós e folhas. Observem que eles estão aqui aproveitando materiais da natureza, né? Mas a forma de combiná-los de cada tribo é surpreendente. Ou seja, às vezes é o mesmo tipo de material da natureza, porém a forma de utilização, né, a técnica para a construção da oca é diferente de uma tribo para outra, tá bom? Por utilizar materiais que se deterioram facilmente, ou seja, que se estragam com facilidade, né? As ocas da aldeia indígena não duram muito tempo. Durante a vida de um índio, ele terá que ajudar a sua tribo a construir inúmeras delas, pois sua vida dura mais tempo que a moradia construída, tá certo? Então, em algum momento, quando eles começam a notar que aquela casinha que eles fizeram está começando a se estragar, não está mais abrigando eles direito do sol e da chuva, então é hora de refazer, tá bom? As aldeias ainda são espaços que buscam a comunhão entre as pessoas e entre as pessoas e a natureza, tá certo? Então, eles se unem uns com os outros e também procuram estar em constante contato com a natureza, tá? Sem contar que é uma maravilha, né? Você está num lugar respirando ar puro, escutando o barulhinho do rio ali, escutando o canto dos pássaros, é bem assim... tranquilo, né? Bem animador saber que você está ali em contato com a natureza e automaticamente se sentir mais perto de Deus até, né? A natureza é muito importante para a vida dos indígenas, pois eles têm a consciência de que toda sobrevivência depende dela. Ou seja, a natureza para os índios é uma verdadeira aliada, é uma amiga, né? A natureza faz parte do espaço do índio e ela é parte da própria aldeia. Isso significa, gente, que você nunca vai encontrar um índio por aí tocando fogo nas matas, matando animais sem necessidade, porque eles caçam. Mas eles caçam para se alimentar, pela sobrevivência. Eles não caçam só por esporte, para se divertir, né? A diversão deles é outra. Então, eles preservam a natureza, eles cuidam dela. E a gente deve seguir o exemplo deles, né? Que Deus abençoe vocês, né? E vocês possam ter essa consciência ambiental de proteger a natureza que os cerca, para que não falte esse recurso tão importante para as gerações futuras. Então, pessoal,
Agora que vocês já aprenderam tudo, é hora da gente se despedir, tá? Fique com suas atividades. Até a próxima aventura. Um beijão. E prestem bastante atenção no conteúdo, tá? Tchau, tchau.